Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher, diga comigo, uma mulher, fala assim, não tinha nome, mas foi lembrado, foi lembrada, né? Diga comigo de novo, uma mulher, não tinha nome, mas foi lembrada. Agora, por que ela foi lembrada? Vamos ler aqui. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, e veio o credor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Próximo. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, ou declaras, que tu tens em casa. E a mulher disse: a tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Senão o quê? Amém. Pode tirar o texto. A botija era de azeite, mas não estava cheia. A Bíblia não fala, era uma botija de azeite. Esses dias eu vi um menino tomando uma garrafa com água aqui, e Deus me deu essa mensagem. Eu queria que alguém fosse lá na cafeteria, pegasse para mim um copo e 2 garrafas de água cheia. Um copo e 2 garrafas de água. Vai lá para a gente fazer algo aqui. E aí eu pergunto: quem dos homens ou das mulheres que está com muita sede aqui gostaria de tomar uma água fresca? Mas tem que tomar a garrafa inteira. Não é de 1,5 litro. Fique em paz. Tem que tomar toda a garrafa. Não deixei de falar. Eu preciso de 2 pessoas para fazer isso aqui comigo. Vamos lá? Tem alguém? Você não consegue tomar? Se fosse uma garrafa de Coca-Cola, você tomava todinha, né, varão? Como é água, a água te faz mal, né? Misericórdia. Toma água, beba água. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: beba água, meu irmão. A água é bom para a saúde. Cadê? Uma pessoa já disse que vai tomar. Deixa eu ver quem foi. Uma está ali. Cadê a outra que tinha respondido aqui? Teve uma pessoa que levantou a mão aqui que ia tomar. Espera aí, quem foi? Daqui. Foi a senhora? Vai conseguir tomar toda? Consegue? Então tá bom. Não, é uma garrafa d'água. Vem aqui, filho. Traz aqui, põe aqui para mim. Aí, ó. 2 garrafas com água. Aí, ó. Bom, é gelada mesmo, né? Tem que tomar toda. Quem consegue? Então vem aqui, irmã. Fica aqui já, pode abrir. Não deixa o copo aqui comigo. Cadê a outra pessoa? Tem que vir rápido. Quem era que estava lá? Corre. A irmã é sua. Vou tomar. Claro. Pode tomando, fica à vontade aí. Tá? Não tem pressa. Não, a senhora vai tomar aqui. Isso. Toma aí, varão. Não precisa pressa, devagar. A gente tem a parte da administração inteira. Vai tomando aí devagar, não precisa uma vez. Por que eu vi uma pessoa tomando água? Não é competição, tá, ô Murilo? Pode devagar, tranquilo. Estava com sede? Glória a Deus. Olha aí, ó. Tá vendo? É de Deus. Eu até vou tomar minha água também. Pode tomando, irmã. Já lacrimejou, filha? Ô, louco. Ela está dizendo que é o Espírito Santo. Deus está falando com alguém agora aqui, sabia? Até nesse ato aqui. Nem chegamos ainda, mas Deus já está falando com alguém. Falando um pouquinho da história dessa mulher. Ela era uma mulher, esposa de um dos filhos dos profetas. E o credor bateu na porta dela. Não, bater na tua porta até vai, agora quero ver entrar. Você não pegou, senão você já tinha dado glória. A situação pode bater na sua porta, mas é você que vai permitir ela entrar ou não. Essa situação. Bebeu tudo? Põe aqui. Põe aqui. Obrigado. Pode sentar. Glória ao Senhor pela vida do Murilo. Pode tomando aí, filho. Vai tomando. A situação bateu na porta dela. Por quê?
O marido tinha uma dívida e ele não conseguiu pagar. E agora os credores bateram na porta dela para levar seus 2 filhos. Os 2 filhos que ela tinha ia ser escravos daquele homem a qual o seu esposo não conseguiu pagar uma dívida. E agora eles bateram na porta dela. E eu acredito que aquela vez não tinha sido a primeira vez. E aí, já arrumou meu dinheiro? E aí, já arrumou meu dinheiro? E constantemente ia batendo na porta. Até que o dia que o profeta chegou e ela começou agora a falar com o profeta o que estava acontecendo. Aquela mulher, ela ouviu algo do profeta. E o que ela ouviu do profeta era: declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: olha, eu não tenho nada senão, a não ser uma botija de azeite. Ela não disse: eu tenho uma botija cheia de azeite. Ela não disse: eu tenho uma botija pela metade de azeite. Ela não disse: eu tenho uma botija com pouco de azeite. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. A gente tem que lembrar que nessa época o azeite era uma moeda de troca. Sim, nessa época a moeda era o azeite, como em outras épocas foram o sal. O sal era uma moeda de troca. Você ia lá, entregava um animal e levava da feira 1 quilo de sal. O sal era muito valioso. Em algumas épocas foram muito valiosos. Se você entrar hoje no mercado, você vai ver que não tem nenhuma prateleira dizendo promoção de sal. O sal sempre está lá escondidinho. O sal sempre está na menor prateleira. Não está em exposição. Por quê? É barato, mas todo mundo precisa. Não precisa fazer promoção, todo mundo precisa. Que é daí que veio oriundo a palavra salário. O nosso salário hoje, antigamente o salário de quem trabalhava também recebia como sal. Vamos falar do azeite. O azeite, isso foi uma moeda de troca durante muito tempo. Aquela mulher disse: olha, eu não tenho nada. Primeiro que estavam passando um tempo de crise. Primeiro que estavam passando um tempo de seca. Primeiro que eles estavam passando uma crise em toda a sua nação. Agora preste atenção nisso aqui. Aquela mulher, ela se deparou com alguém que podia ajudar ela. Aquela mulher, está quase terminando, né, irmã? Nem no dia que foi fazer exame de urina bebeu tanta água, né? É assim, o médico fala assim, ó, tem que tomar muitos. Eu percebi uma coisa, obrigado, viu, irmão? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da irmã. Deus multiplique bênção sobre a tua vida. Deus cure os seus rins, o seu estômago, o seu sangue, e que seja um ato profético para que você possa testemunhar de milagres, em nome de Jesus. Você tomou, irmã? Tudo? Tomou tudo, irmão? E foi aí que Deus me deu a palavra. Eu vou primeiro para a do Murilo, que ele tomou tudo, sim ou não? Quem está me vendo aqui diz amém. Amém. Ele tomou tudo, só que no final tem uma curva na garrafa, que as botijas de antigamente também tinha. Quem tomou água de botija, água fresquinha na botija? Quem tomou? Para tomar a água inteira, ele tinha que fazer um ato, que ele não ia deixar nada, ele ia tomar, depois ele ia virar o corpo. Ele não fez isso, ninguém faz isso, e ainda sobrou um pouquinho de água. Quem está pegando diz amém. A irmã, ela tomou tudo, demorou, e no final ainda sobrou um pouquinho de água. Aquela mulher estava dizendo: nós tiramos tudo, só temos uma botija de azeite. Agora o interessante disso é que aonde tinha azeite, não vai ter só o cheiro de azeite, ainda vai ter um pouquinho, que ninguém está vendo, mas ainda tem um pouquinho. Deus, a gente falando de multiplicação, eu estava falando com o pastor Bruno a quantidade de versículos, desde Gênesis até Apocalipse, que nós encontramos o Deus da multiplicação. Deus multiplicou como? Através da sua palavra.
Deus multiplicou a geração, Deus multiplicou a nação, Deus multiplicou a descendência. Deus é multiplicador. Mas não estamos falando de Deus multiplicar, nós estamos falando de você multiplicar. Porque multiplicar, a multiplicação de Deus a gente já sabe que Ele faz e pronto, e acabou. Mas aqui, escute, eu não quero falar da multiplicação de Deus, porque Deus a gente sabe que Ele multiplica, Ele cria do nada, Ele gera do nada e Ele faz multiplicar. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite é você multiplicar. É você multiplicar. É eu multiplicar. Multiplicar o quê? O que não tem, aparentemente não tem. Aparentemente ninguém está vendo. Mas se nós exercitarmos a nossa fé, ainda que seja pouco, será multiplicado. Ainda que ninguém esteja vendo, será multiplicado. Ainda que ninguém está dando crédito, vai ser multiplicado. Porque para Deus multiplicar, Ele multiplica do nada. Mas para a gente multiplicar algo, precisa ter alguma coisa. Mas se você tiver algo dentro de você, incredulidade, não vai sair mais nada, não vai multiplicar. A Bíblia diz para a gente ser fiel no pouco e no muito Ele vai nos colocar. Eu quero que você faça uma autoanálise e olhe dentro de você, se tem pelo menos um pouquinho, porque se tiver um pouquinho Ele vai multiplicar hoje. Se tiver um pouquinho de fé, Ele vai multiplicar a tua fé. Se tiver um pouquinho de esperança, Ele vai multiplicar a tua esperança. Se tiver um pouquinho de vontade de fazer alguma coisa, Ele vai multiplicar essa vontade. Se tiver um pouquinho, Ele vai fazer o pouquinho virar muito. Ele vai fazer o quase nada virar muito, porque Deus Ele multiplica. Mas aquilo que está em nós precisa ser multiplicado através do pouco. Bispo, mas Deus não cria do nada. Ele cria do nada. Eu quero ver você multiplicar aquilo que você tem. Se você tem um, você acha que não tem nenhum, mas quem tem um pode fazer virar dois. Quem tem dois, só tem dois, mas se você crer, dos seus dois pode virar quatro. Se você crer, os seus quatro pode virar 8. Se você crer, os seus 8 pode virar, eu vou falar, pode virar 16. Se você crer, os seus 16 pode se tornar 32. Mas você precisa acreditar. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, aquela mulher primeiro ela tinha uma dívida. Aquela mulher tinha muito na vida dela que dizia que não ia dar certo. Aquela mulher tinha um esposo morto. Aquela mulher tinha uma dívida. Olha o que aquela mulher tinha. Aquela mulher tinha os credores batendo na porta. Aquela mulher, ela tinha o esposo morto, ela tinha os credores batendo na porta, ela tinha a dívida para pagar. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo quando o profeta chegou na casa dela e disse: declara-me o que tens em casa. Ela não disse: eu tenho uma botija grande, eu tenho uma botija cheia, eu tenho uma botija pela metade. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite, e só por isso me dá a razão, ou me dá a possibilidade de conjecturar e dizer que tinha pouco. Mas o pouco que ela tinha, ela declarou. Ela declarou para quem? Ela não declarou para as vizinhas, ela não declarou para A, para B e para C. Ela declarou para aquele que podia ajudar. Sabe o que eu aprendo com isso? Pare de contar a sua vida para A e para B. Se não te orienta, se não te alimenta, se não te dá direção, se não soma, feche a sua boca. Vá cuidar da sua vida até a hora que vai bater alguém que pode te socorrer, que pode te ajudar. Para de declarar derrota para A e para B. A vida, eu não vou falar disso, não vou voltar a palavra de domingo, eu não quero. Se tem pouco, meu irmão, pelo amor de Deus, acredita que na hora certa alguém vai bater na tua porta e vai dizer: o que é que tu tens em casa? Porque eu vim aqui através de uma revelação, eu vim aqui através de uma palavra. E quem me mandou aqui não me mandou perguntar se tem dívida, porque ele sabe que você tem dívida. O que me mandou aqui não mandou perguntar se os credores estão batendo na tua porta, porque ele está vendo os credores batendo na tua porta. Quem me mandou aqui não me mandou aqui para perguntar se teu esposo está vivo ou está morto, onde é que ele está. Quem me mandou aqui mandou me perguntar: o que é que tu tens em casa? Aquela mulher
mulher tinha uma dívida, aquela mulher tinha os credores batendo na porta, aquela mulher tinha o esposo morto. Mas quando o profeta chegou e disse: declara-me o que tu tens em casa, ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Pode ter pouco, mas os vizinhos não sabiam. Pode ter pouco, mas ela não contou derrota para os amigos, não contou derrota para A e para B. E aí é onde eu aprendo que além daquela mulher, escute isso aqui, além daquela mulher ter o filho morto, o esposo morto, desculpe, além de ter os credores querendo levar os seus filhos, além dela ter a morte que estava na sua casa, uma dívida contraída pelo seu esposo, ela tinha algo. Diga o que? Fala o que? Ela tinha testemunho. Ela tinha testemunho. O testemunho dela foi o que fez, escute isso aqui, a multiplicação na casa dela. O testemunho que ela apresentava para as vizinhas é o que fez a multiplicação dentro da sua casa. Você precisa mostrar o teu testemunho para A, para B e para C. Alguém precisa olhar para você e ver. Você pode até ter dívidas, mas você tem um testemunho. A situação difícil até pode ter batido na tua porta, mas não entrou na tua casa. Os credores podem até ter batido na sua porta, mas em nome de Jesus, você precisa ter testemunho. Diga comigo, testemunho. Deus vai começar a dar testemunho a pessoas aqui. Irmão, se tem uma coisa que eu não faço, é perguntar a Deus o porquê. Não faço. Quando eu vejo alguém de perto de mim perguntando: o que será que Deus... Não faz isso. Não faz. Quase que eu falo: não faz isso. Não faz isso. Quando eu escuto: não faz isso. Sabe por quê? Os céus não respondem os nossos questionamentos. O céu não responde às nossas indagações, às nossas perguntas. Os céus é movido de respostas. Como assim, bispo? O céu é movido de respostas. Ele quer que você responda à altura, ao nível dele. Ele está olhando para você, Deus está olhando para você e está vendo que você tem pouco, mas Ele não quer ver você indagando. Tem hora que eu vejo alguém perguntando: o que é que Deus quer comigo? Não faz isso. Responda à altura. Quando eu falo daquilo que às vezes a gente passa, eu digo: Deus, eu sei que o Senhor quer algo de mim. Eu sei que tem algo acontecendo. Eu não vou te perguntar o que é que está acontecendo, mas eu vou viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, porque eu sei que o Senhor está me dando um grande testemunho. E lá na frente eu vou contar aquilo que o Senhor está fazendo, porque se o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai continuar fazendo também. Se o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai fazer lá na frente também. Então Deus quer que você reaja, que você pergunte a Ele. Não pergunte, mas responda a Ele. Diga para o irmão que está do teu lado assim: responde aos céus nessa noite. Responde aos céus. Responde aos céus nessa noite. Comece a responder aos céus. Comece a responder aquilo que Deus está te perguntando. Vem cá, guitarrista. Acabou sua folga, vem para cá. Tá com folga por quê? Vem para cá. Deus quer que nós venhamos responder. O que é que tu tens em casa? Eu não tenho muito não, mas tenho. Eu não tenho lá muita coisa não, mas tenho. O que eu tenho? Uma botija de azeite. E na botija de azeite, ela tem algo que as vizinhas não têm. Ela tem uma revelação de Deus. Porque o profeta chegou e deu a ela uma revelação. Olha que interessante. Vamos continuar lendo aqui. Coloca ainda o texto aí. A partir do que nós lemos. Nós lemos até o 2. Vamos ler o 3 agora. Então disse o profeta: vai e pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Perceba que ela tinha testemunho. Pede vasilhas emprestadas vazias, pode ter nada. E ele disse, ele declarou quantas vasilhas eram. Ele disse quantas seriam. Não, mas ele deixou ali uma instrução, que não eram poucas. Ele não disse quantas eram, mas ele disse que não sejam poucas. O profeta não determinou quantos vasos ela tinha que pedir, mas ele disse: pega poucas não. Por quê? Porque
porque o milagre é grande. Diga comigo: o céu não põe limites, sou eu que ponho limites. Não, você falou, duas pessoas falaram. Os céus não põem limites, sou eu que ponho limites. Aí eu te pergunto, qual que é o limite da tua bênção hoje? Você crê que Deus pode fazer coisas grandes? Porque o céu não põe limites. Você crê que Deus vai colocar coisas grandes na sua vida? Porque Deus não põe limites, o céu não põe limites. Quem põe limites é você. Quem determina quanto vai ser é você. Quem determina a quantidade é você. Quem determina é você. Quem diz é você, porque o céu não põe limites. Porque o céu está falando de coisas grandes. Vai lá e pega muitas vasilhas. Não pega poucas não, pega muitas. É a tua fé que vai determinar o tamanho da tua bênção. É a tua fé que vai determinar o tamanho do teu milagre. É a tua fé que vai dizer a multiplicação. Até que ponto vai ser? Aonde é que vai chegar? Oh, meu amigo, enquanto tem muita gente acreditando que a gente vai ficar só aqui, eu estou acreditando que Deus vai colocar a gente em lugares grandes. Oh, meu Deus do céu. Enquanto tem alguém pensando que a gente vai ficar por aqui, eu já estou pensando na Europa, estou pensando nos Estados Unidos. Enquanto tem alguém que está pensando só aqui, oh meu Deus do céu, eu já estou pensando em lugares grandes. Porque é a nossa fé que determina o lugar que a gente vai pisar. É a tua fé que determina a escola que você vai frequentar. A tua fé que determina o carro que você vai andar. A tua fé que determina a empresa que você vai trabalhar. Porque o céu não tem limites. É você que precisa crer, é você que precisa acreditar. Mas você tem que parar de pensar pequeno, você tem que pensar grande. Você tem que parar de pensar limitado, porque Deus, os céus não tem limites. Ele quer que você, escute, tenha essa fé de viver o sobrenatural, de andar no sobrenatural, de desfrutar no sobrenatural, de cheirar no sobrenatural, de comer no sobrenatural. Porque assim o céu não tem limites. Escute isso aqui, o céu não tem limites. Vou te contar uma história. Pastor, deixa aí que nós já vamos. Pode tirar, filho, pode tirar agora, pode tirar. Pastor, foi meu pastor. Ele disse que quando ele chegou em São Paulo, passando por uma grande luta, uma grande prova, meu pastor, e ele falou que ele sentou, ele contou 2 testemunhos que eu nunca vou esquecer. Ele estava vindo do Nordeste, acho que Piauí, a pé para São Paulo. Sim, a pé. Ele falou que por causa de uma desobediência ele teve que vir a pé, pegando carona algumas vezes, mas a pé. Ele falou que no meio de uma estrada deserta, sem carro nenhum, e com fome, com sede, com muito calor, ele falou, começou a orar a Deus. Disse: Deus, se eu não encontrar água agora eu vou morrer. Ele falou que olhou um pé. Quem aqui sabe o que é juazeiro? Juazeiro não é a cidade, o pé de Juá. Quem sabe o que é Juá? Meu Deus, gente, algumas pessoas só. É uma das poucas árvores que suporta a situação árida, o clima árido do Nordeste. Ele falou que olhou, viu aquela árvore, uma copa linda, grande, e ele falou, vou pelo menos ficar ali um pouco, porque está muito calor, está muito quente, eu não estou suportando o calor e nem a sede. Ele falou, quando chegou próximo ao pé de juazeiro, ele falou que ele olhou e viu no mesmo espaço da sombra uma piscina. Quando ele olhou de longe, ele disse, não, deve ser miragem, eu estou com muita fome, com muito sono, muita sede. E Deus foi falando, se aproxima. E ele foi se aproximando. E quando ele chegou próximo daquele pé de Juá, ele disse que ele viu uma das coisas mais lindas da vida dele, uma água cristalina, uma piscina linda, embaixo da copa inteiro. Ele falou, quando viu aquilo, ele percebeu que não era miragem. Ele tomou daquela água, ele se jogou naquela água, nadou um tempão lá, desfrutou daquela sombra e daquela água, saciou a sede, encheu o cantil dele, encheu as garrafas de água dele. E Deus falando com ele, o céu não tem limites, é você que põe limites nos meus milagres. Oh meu Deus. Ele encheu o cantil dele e seguiu a jornada dele por muitos
quilômetros até encontrar uma ajuda. E ele disse que nunca viu algo tão lindo, uma preparação de Deus. E Deus falando com ele: é só o início daquilo que eu tenho para a sua vida. E ele chegando em São Paulo, ele passou algum tempo lá, trouxe a esposa. E ele disse que um dia estava com tanta fome, que ele não tinha o que comer em casa. Fome. Talvez você já sentiu vontade de comer alguma coisa, né? Tem uns que sentem vontade de comer Nutella, né? Eu tô com a vontade. Não, você sente vontade, porque fome de verdade, talvez nenhum de nós aqui passamos, ou até alguém já deve ter passado, sim. Mas ele falou que não tinha ajuda, ninguém ajudava, uma fome terrível. E ele disse que foi dormir, não dormia, virava para um lado e para o outro e não dormia, não conseguia dormir. E aí, pergunta para esse irmão que está ao teu lado: você acredita nisso ou a tua fé é limitada? Pergunta aí para esse irmão, pergunta. O céu não tem limites. Eu não estou falando que alguém me contou, estou falando que foi meu pastor, me ajudou muito, aprendi muito com ele. E ele falou que nesse dia, nessa madrugada, ele não conseguia dormir, já vinha uns 3, 4 dias sem comer nada. E ele começou a orar a Deus e disse: Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu já vi o Senhor fazer tantas coisas comigo, e olha a minha situação, eu não sei o que eu faço. Falou que na oração que ele estava fazendo na madrugada, quando ele olhou para o céu, olhou para o teto, não tinha mais teto, ele estava vendo estrelas. E ele disse: será que é por causa da fome? Aí ele chamou a esposa dele e disse: olha isso. E não era por causa da fome, porque a esposa também viu, não tinha teto na casa dele. Ele começou a ver o céu, as estrelas, e Deus começou a falar para ele, Deus começou a dizer para ele: se prepara, porque eu vou suprir tua necessidade. Mas eu começo fazendo algo, porque o céu não tem limites. E quando ele olhou para o céu, ele falou que viu descer do céu uma bandeja grande. A bandeja começou a descer, rodando. Você talvez você está na internet e vai criticar, meu irmão, mas eu estou falando para aqueles que creem que o céu não tem limites. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que esse é um tempo de multiplicação. Eu vim aqui como profeta para te dizer: não só terá multiplicação, como terá crescimento. Deus vai suprir, Deus vai rasgar os céus e vai te abençoar. Eu estou crendo nisso. E ele falou que quando se deparou, caiu no colo dele uma bandeja, e na bandeja tinham muitos manjares, muitas comidas. E ele falou: come, você e a sua esposa. E ele falou que comeu, que nunca tinha provado nada na terra como aquela comida, aquele alimento. Você não crê? O povo de Israel saiu do Egito, e quando foram cruzar o deserto, Deus falou. Quem falou? Deus falou: eu levei o meu povo, eu conduzi o meu povo para o deserto. Para quê? Para que eles tenham fome. Eu levei o meu povo para o deserto para que eles tivessem fome, para me provar o que estava no coração deles. E por 40 anos diz a palavra que Deus mandou maná do céu para aquele povo. O povo comia maná do céu. Maná quer dizer o que é isso? O maná era do tamanho de um grão de coentro, mas tinha sabor de bolo de mel, pão de mel. Ou seja, era pequeno, mas o sabor era muito forte. O povo comeu 40 anos no deserto. Você acha que Deus não pode rasgar o céu e mandar uma bandeja e distribuir? Oh meu Deus, eu estou crendo. Você acha que o Deus que supriu a necessidade do povo no deserto, Ele não pode suprir a tua necessidade para tu pagar essa conta? Você acha que o Deus que supriu a necessidade do povo no deserto, 40 anos, o sapato não crescia, os dentes não ficavam estragados? Oh meu Deus do céu, eles iam crescendo e a roupa ia crescendo junto com eles. O sapato andava e o sapato não estragava. E diz a palavra do Senhor que eles caminharam por 40 anos no deserto e os seus pés não inchavam. Faz uma caminhada daqui para o centro, volta pelo menos umas 2 vezes para você ver o tamanho das suas pernas, a grossura do teu tornozelo. Faz uma viagem daqui para o Maranhão de ônibus para você ver como fica o teu pé.
Deus cuidava dos dentes, do cabelo, da roupa, do sapato e dos pés. O Deus que eu estou servindo é o Deus que abre o céu. Oh meu Deus, não tem limites, o céu não tem limites, a tua fé que tem limites. Será? Que será, rapaz? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que Ele pode mandar hoje. Se não mandar, Ele manda amanhã. E se não mandar amanhã, Ele manda depois. E se não mandar depois, Ele manda na quarta. E se não mandar na quarta, manda no dia 7 de setembro. Se não mandar, manda na sexta. Se não mandar na sexta, manda no sábado. Se não mandar no sábado, manda no domingo. Se não mandar no domingo, manda na segunda. Se não mandou em agosto, manda em setembro. Se não manda em setembro, manda, oh meu Deus, em outubro. Se não mandar em outubro, manda em novembro. Se não mandar em novembro, manda em dezembro. E se não mandar em dezembro, eu estou acreditando que Ele é Deus. Ele pode abrir os céus, Ele pode rasgar. Oh meu Deus do céu, Ele pode, Ele pode. Reaja ao céu que não tem limites. Não tem limites. Ele falou que ele comeu e a esposa comeu. E quando terminou de comer, a bandeja foi se retirando, subiu de novo. O céu se fechou. Ele disse: vai dormir. E ele falou que ele ficou, ele e a esposa, alguns dias alimentado por aquela comida. O Deus que alimenta está aqui. O Deus que alimenta está aqui. Jesus deixou bem claro: eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sou o pão que os israelitas comeram por 40 anos. E eu desci, eu sou o mesmo pão. Eu desci para alimentar, eu desci para nutrir, eu desci para cuidar do meu povo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O mesmo que desceu lá nos 40 anos está aqui também. Ele pode te alimentar, Ele pode suprir a sua necessidade. Oh meu Deus do céu, Ele pode. Eu sou o pão vivo, Ele é o pão. E Ele está aqui, Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui? É tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação, é tempo de multiplicação, é tempo de multiplicação. O profeta disse: vai e pede muitas vasilhas, não pede poucas não. Pede muitas vasilhas emprestadas, não pega pouca não. Oh meu Deus, oh meu Deus. O céu não tem limites. O céu não tem limites. Para de limitar o céu, rapaz. Será que Deus pode curar? Será que Deus pode abrir porta? Para de fazer pergunta, responde aos céus, reage aos céus, porque eu ainda acredito que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Oh meu Deus, tem pouquinho, né? Mas Ele vai multiplicar. Tem quase nada, né? Mas Ele vai multiplicar. Quando o profeta disse para aquela mulher: vai e pede muitas vasilhas, eu imagino ela pedindo para as vizinhas. E as vizinhas dizendo: o que é? Não, só me empresta. Para quê? Não, depois eu falo, me empresta. Mas eu acredito que alguma outra diz: fala filha, o que é, amiga? Diz: é que tem um profeta em casa e ele mandou pegar vasilhas emprestadas, eu estou obedecendo. Para quê? Eu sei que vai ter milagre lá. Eu sei que vai ter milagre. Quando aquela mulher chega em casa, o profeta diz: vai, entra no teu quarto, fecha a porta, tu e teus filhos, e deita do pouquinho, ou derrama do pouquinho que tem nas vasilhas emprestadas. Vai derramando o restinho que tem, o quase nada, o que não tem valor mais comercial, que não dá para suprir a tua necessidade, nem a tua nem dos teus filhos, não dá nem para pagar a dívida. Vai lá e pega aquele restinho que tem lá e vai derramando. Aí eu vou te falar uma coisa, escute isso aqui. Tem muita gente que quer ter a multiplicação. Tem muita gente que quer muitos vasos cheios. Muitos vasos fala de multiplicação, mas quando a gente fala de multiplicação, tem que falar de disponibilidade, de carregar os vasos cheios, que é o que muito não tem. Tem muita gente que quer chegar onde o outro chegou, sem passar o que o outro passou. Tem muita gente que quer viver o que o outro está vivendo, sem saber o que ele passou para chegar onde ele chegou. E aí você precisa encontrar a visão da trajetória daqueles que estão com as vasilhas cheias, com os vasos cheios. Porque tem gente que não suporta carregar vaso cheio, porque
Porque vaso cheio dá trabalho. Vaso cheio, meu irmão, é pesado. E não eram poucos, eram muitos. E aí eu te pergunto, você está disposto a carregar o vaso cheio? Você está disposto a viver a multiplicação? Você vai aguentar o peso do vaso cheio? Você vai aguentar a proposta do vaso cheio, ou você se acomodou com o vaso vazio? Eu estou falando com gente que se acomodou com vaso pouco, com vaso vazio, com quase nada. E o Senhor quer multiplicar, o Senhor quer encher. Mas pelo amor de Deus, Deus está chamando essa igreja nessa noite para um particular. E Deus está falando conosco: se prepara, porque carregar vaso cheio não é fácil, é pesado. Se com vaso vazio era difícil, você imagina com vaso cheio. Vaso cheio dá trabalho, vaso cheio é pesado, vaso cheio dá vontade de abandonar tudo, vaso cheio dá vontade de chutar o pau da barraca, vaso cheio dá vontade de cuidar da vida da gente. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que Deus te chamou para encher o vaso vai se encher, vai suportar o peso do vaso, e em nome de Jesus nunca mais vai se acomodar a andar de vaso vazio. Pelo amor de Deus, para de mimimi, para com essa conversa. Tem gente que não suporta nada, já abandona tudo. Pelo amor de Deus, Deus só começou a te encher agora. E porque tu está querendo parar, desistir, está achando pesado, meu chapa, está querendo parar por quê, meu jovem? Oh meu Deus do céu, ainda tem muitos vasos para se encher. Agora que começou a encher, agora que começou a colocar peso, para com essa conversa que não aguenta, que não vai, porque Deus vai encher todos os vasos. Eu estou crendo, estou vendo e estou crendo, estou crendo e estou vendo. Deus vai encher vaso pequeno, vai encher vaso grande, vai encher vaso até acabar os vasos. Porque se tiver vaso tem azeite, se tiver vaso tem azeite. Ainda que o azeite seja pouco, Deus não precisa de muito, Deus faz do pouco muito. Esse é o Deus que nós servimos. Tem que aguentar o peso do vaso. Quando o profeta disse: vai e pega vasos que não sejam poucos, ele disse: vai buscar vasos, muitos vasos. Diga comigo: quanto mais vaso, mais peso. Quanto mais ele multiplicar, mais peso você vai ter, mais problemas você vai ter. Chegou uma pessoa esses dias e disse: ô bispo, eu estou magoado porque aconteceu algo lá atrás na igreja. E eu já disse: deixa eu queimar logo o meu filme com você, para ninguém queimar depois, dizer que não te avisaram. Tem muito vaso aqui, tem muito problema aqui, tem muito vaso, tem muito problema. Mas nós aguentamos o peso do vaso, porque nós sabemos que é Deus que está multiplicando. Você precisa aguentar, precisa suportar. Tem gente que chorava e dizia: Deus, se o Senhor me colocar naquela multinacional, naquela empresa, aí Deus põe, aí Deus dá um cargo para ele lá de diretoria, de liderança lá. Aí ele vai lidar com quem? Com gente. E gente é problema, gente é problemático. E aí daqui a pouco, pouco tempo, ele disse: eu não aguento mais. É claro que não aguenta. Você não suporta a multiplicação da bênção. É que você não está entendendo que depois daí o teu salário ia triplicar, mas você não suportou, você parou no meio do caminho. Deus está falando: espera só um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não vai tardar. Aguenta só um pouquinho. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai encher os vasos. Escuta, mas tem coisas boas vindo por aí. Porque o problema não é só encher o vaso, porque vaso já tinha lá. A expectativa do céu era que tivesse mais vasos, mas os vasos que ela trouxe, diz a palavra que chegou uma hora que ela disse: cadê os vasos? E o filho dela disse: acabou. E quando ela disse acabou, diz a palavra que o azeite parou de sair. Na perspectiva da quantidade de vasos, o azeite desce. É que eu estou falando de vaso, mas Deus está falando de perspectiva de empreendedorismo. Quando tem pessoas que chegam para mim e dizem: bispo, acho que eu vou fazer isso. Vai, que já deu, não vai dar certo, já deu, pode ir, põe o teu pé.
É só fazer, é só colocar a mão, que Deus vai te honrar, vai multiplicar, Deus vai abençoar. Eu estou falando para pessoas que estão aqui nessa noite, escute, que Deus vai te honrar tanto, escute, que os credores não vão bater na porta, você vai ligar antes para pagar. Não, você não está entendendo, você vai ligar antes, manda o Pix, que eu já mandei, já mandei, tá aí o comprovante. Mas não era agora, já caiu na conta, Deus já me abençoou, e eu estou honrando meus compromissos. Mas Deus está falando com alguém que precisa suportar o peso da multiplicação. Deus multiplica, mas para multiplicar tem que suportar o peso da multiplicação. Deus está falando com alguém: aguenta o peso da multiplicação. Tem coisa grande chegando por lá, tem coisa grande chegando lá na tua casa. Aguenta o peso da multiplicação. Tem coisas grandes chegando na tua vida, tem coisas grandes chegando no teu lar. Oh meu Deus do céu, Deus está colocando coisas grandes na vida daquele que está na perspectiva do céu, no olhar do céu, na visão do céu. Eu estou pregando como eu nunca preguei para a Ceia Church. Eu estou pregando numa fé aonde você está olhando e está dizendo: está pouco, mas prepara-te os vasos e prepara os dias, porque eu estou falando daquilo que Deus me deu. E esses dias do mês de setembro será um mês de multiplicação, será um mês de multiplicação e de crescimento. Vai crescer, vai abençoar, vai multiplicar, vai crescer. Coloca a tua fé em ação, porque eu estou falando de um Deus grande. O Deus que eu estou falando não tem limites, o céu não tem limites. Quanto mais vasos, mais pesado. Quanto mais eu quero ter, mais eu tenho que suportar o peso do querer. Ah não, tá tudo certo, se der, se deu, se não deu. Não estou falando, essa palavra não é para quem, se deu, se foi, se vai. Ah, tá tudo certo, se Deus quiser. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Deus quer multiplicar, mas Deus quer que você multiplique diante da tua fé. Deus quer. Quanto mais os vasos estão cheios, mais pesados ficam. Irmão, eu dou 2 viagens, eu dou 3 viagens se for necessário, mas que eu carrego. Conversa é essa? De abandonar o vaso cheio pelo meio do caminho? Que conversa é essa? Ele já multiplicou. Agora o importante é isso: o vaso não é seu, encheu, mas você vai ter que devolver, porque você é alguém de testemunho, você tem que devolver. Você precisa devolver esse vaso. Então não para no meio do caminho, não estaciona no meio do caminho, não desiste, não para no meio do caminho. Tem que suportar o peso do vaso, porque o que está dentro do vaso é meu, mas o vaso eu tenho que devolver. Então você tem uma incumbência de caminhar para devolver o vaso para alguém, porque o que está dentro é seu, mas o vaso não é seu. Você precisa devolver para alguém. O que está dentro vai fazer você pagar tuas dívidas, quitar tuas dívidas. E o ambiente que era de credores batendo na porta, não vejo a hora. É igual o cara que anda sem habilitação. Tem. E aí quando pega na habilitação, só falta passar na blitz assim. Quer não, seu Galda? Quer não, né? Precisa não, né? Não, só, você não precisa nem parar, passa. Eu nem falo, irmão. Eu nem falo de tempo. Olha, irmão, eu vivi uma vida miserável. E eu não andava muito. E hora ou outra, 23 pontos, 30 pontos. Que acho é isso, com tanta multa. Escreveu, não leu, a multa comeu. E agora a gente anda tanto, gente. Nos últimos 5 anos, eu já rodei, eu acho que já rodei mais de 200 mil km. E toda vez que eu vou fazer a vistoria no carro, para fazer o documento, quando eu clico lá para ver multas, eu clico, não tem nenhuma multinha para pagar. A gente passa em lugar com essa van que eu disse, vai chegar pelo menos umas 5 multas lá.
Eu fico só esperando. E aí quando chega o mês da gente legalizar ela, eu olho e disse: mas não tem multa nenhuma. Os radar não pegou a gente na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, em Brasília, em Goiás, em Minas Gerais. Ninguém pegou nós em lugar nenhum. É só andar certinho, irmão. Você não toma multa não. É só não acelerar muito. Tá vendo? Você burla qualquer radar andando 2 pontos abaixo do radar. Mas isso aqui não é só o burrinho do volante não, irmão. Isso não é só o cara do volante não. A Bíblia diz assim, que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Você pode colocar no lugar certo, na hora certa. Eu moro num lugar, e na rua que eu moro há 6 anos lá. Eu paro todo dia o carro em cima, meia calçada. Está errado, mas os busão passam lá tirando fina no carro. Eu disse: não, vou pôr assim, pelo menos não pega. Aí esses dias, agora eu tenho o irmão Flávio, é meu vizinho, mudou para lá agora há pouco. Ele disse: você acredita que sexta-feira tinha um carro parado aqui, passou um guardinha, multou daqui, multou de lá? Eu disse: é sério? Eu disse: sério. Disse: que coisa, né? 6 anos eu pôr no carro ali, não vem uma multa. Sabe o que é isso? É o segredo da multiplicação. Desconhece a intenção do teu coração, e Deus não vai deixar essas coisas te pegarem, em nome de Jesus. Você vai fazer a vistoria do teu carro, na próxima vistoria você vai dizer: não vou pegar nenhuma multa, não vou tomar nenhuma multa, porque Deus está comigo. Eu faço a minha parte, eu vigio, mas Deus vai fazer a parte dele também. Porque se a gente, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Eu vou falar isso aqui para a gente encerrar. Deus quer encher os vasos, mas Ele está perguntando se você está disposto a carregar o peso do vaso cheio. Eu estou falando de vaso cheio, é quando você ganhava um salário, e aí a pessoa da empresa te chamou lá e disse assim: apareceu uma oportunidade aqui, você não tinha nenhuma qualificação, mas você entrou naquele lugar onde Deus falou que você ia entrar. E aí no primeiro pagamento, primeiro salário, você olha e diz: que é isso? Rabassub terra naias, oh glórias. Pode pensar no que for, mas em primeiro lembre: obrigado, Senhor, eu vou tirar aquilo que não é meu daqui, e ainda vai me sobrar muito, porque eu não tinha nem isso. Tire, separe, porque esse é o segredo da multiplicação, é declarar o que tem. Você não tinha isso. Seja fiel naquilo que Deus está colocando na sua mão. E uma grande multiplicação só está começando na vida de muitas pessoas aqui. Uma grande multiplicação só está começando. Esses dias eu me lamentei de alguma coisa do governo, mas Deus falou comigo, que é o que eu prego: nós não dependemos de A, B ou C. Nós não vamos falar de crise, nós vamos falar daquilo que está para se multiplicar. Nós não vamos ficar contando derrota, nós estamos falando daquilo que eu acredito, que na porta fechada não estamos enxergando, mas nós estamos usando a nossa fé para que seja multiplicado aquilo que está na nossa mão. Escute, não vai multiplicar na mão dos outros, é na sua mão. Não vai multiplicar na mão de A, B ou C, é na sua mão. É naquilo que Deus colocou você para fazer. É na sua mão que vai multiplicar. Na sua mão 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 vai multiplicar. Agora eu vou te falar uma coisa: não adianta você querer o que o outro tem, se você não tem coragem de carregar o que o outro está carregando. Pegou não, né? Ah, bispo, eu queria pregar igual você, mas você está disposto a carregar o que eu carrego? Ah, eu queria ter, nossa, que casa abençoada, que carro abençoado do varão ali, olha, que glória a Deus, né? Você está disposto a carregar o que ele está carregando? Você está disposto a carregar o que ele carregou, para chegar onde ele está? Está disposto? Se você estiver disposto, Deus vai te honrar. Se você estiver disposto, Deus vai te honrar. Se você estiver disposto, Deus vai te honrar. Agora eu vou te falar uma coisa que jamais aconteceria
Se aquela mulher não tivesse um pouquinho de azeite, diga comigo, não haveria multiplicação. Porque criar do nada é com Deus, multiplicar do nada é com Deus. Mas para você multiplicar, tem que ter alguma coisa, tem que ter algo. Se aquela mulher não tivesse um pouquinho de azeite, não teria multiplicação. O azeite talvez seria dessa forma com a qual eu ilustrei aqui, mas houve multiplicação, teve multiplicação. Se ela não tivesse declarado o que ela tinha em casa, não haveria multiplicação. E se ela não tivesse declarado o que ela tinha em casa, escute isso, seus filhos seriam escravos. Os seus filhos seriam escravos. Alguém precisa começar a declarar aquilo que tem em você, para os filhos não serem escravos. A nossa geração precisa declarar o que tem em nós, para a futura geração não ser escrava. A gente precisa declarar, tem pouquinho, mas estou aqui hoje, domingão, e eu quero receber de Deus algo, para que a minha geração não seja escrava. Oh meu Deus, se aquela mulher não declarasse o que ela tinha em casa, os vasos jamais seriam cheios. Declaração fala, sabe do que? De confissão. Declaração fala de mostrar a Deus as nossas possibilidades. Minha possibilidade é zero, mas ainda tem um pouquinho. A minha possibilidade de multiplicação é zero, mas ainda tem um pouquinho. A minha possibilidade de fazer é nada, mas ainda tem um pouquinho. A minha possibilidade de